Graças a Deus. Que Deus venha abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família, o seu trabalho. Que Ele possa estar com as mãos estendidas sobre você, derramando bênção, de tal maneira que você viva uma novidade de vida em Cristo. Eu te desejo toda a paz bendita do Senhor na sua vida, no seu coração. Eu espero que a palavra de Deus sempre tenha lugar na sua vida e que tudo que você almeje, o Senhor Jesus Cristo possa conceder a você. Eu desejo também e espero que você esteja desfrutando das bênçãos do Senhor, por meio da graça do Senhor que nos deu a salvação, proveu para nós a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo, quando derramou o seu sangue no Calvário. Que a paz bendita do Senhor possa reinar na sua vida, no seu coração. Aleluia. Nesta ocasião eu quero conversar um pouco com você, você que parou aí, você que vai assistir depois, vai, de alguma maneira eu tenho certeza, porque eu oro e peço a Deus, às vezes até jejuo, para que a palavra de Deus encontre lugar em corações e que estes vídeos, estas gravações, possa ir longe e encontrar principalmente necessitados. Se você já pertence a alguma igreja e você já acha que conhece o Senhor Jesus Cristo, ou você está no caminho, que Deus te abençoe, que Ele ilumine os seus passos. Prossiga, prossiga em conhecer o Senhor Jesus Cristo, em ter um encontro com Ele. Não se dê por satisfeito apenas por pertencer a um lugar, sem ainda ter o seu encontro com Jesus Cristo. Não se dê por satisfeito apenas por ir em algum lugar, alguma sinagoga, ou alguma congregação ou capela, se você ainda não teve o seu encontro com o Mestre. E para isso eu estou aqui para te ajudar a ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Nesta hora eu quero falar da palavra do Senhor. Eu quero pôr na sua mente assim um pensamento. Aqueles que tiveram um encontro com Jesus. Os que tiveram um encontro com Jesus. Vamos à Bíblia? Eu quero começar lendo aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. No Evangelho de Mateus, no capítulo 2, eu quero ler o versículo 11 e o versículo 12. Aqui esta passagem, o capítulo 2, começa dizendo acerca dos magos que vieram do Oriente para trazerem presentes a Jesus quando Jesus ainda era uma criança. Mesmo Jesus sendo criança, depois que estes magos o encontraram, houve uma mudança no caminho deles. Isso também se aplica a mim e a você. Se dizemos que encontramos Jesus, ou temos recebido Ele em nossas vidas, já faz algum tempo que vamos à igreja, mas o seu caminho não houve nenhuma mudança, suas atitudes não houve mudança, o seu pensamento não houve mudança. E eu poderia ir mais longe, entrar no egoísmo. Eu poderia citar também a maneira de viver, não mudou. E você se gaba que encontrou Jesus. Realmente ainda precisamos ter um encontro com o Mestre. E Ele mudará o nosso caminho, Ele mudará nossas atitudes, Ele vai
simplesmente com a sua graça, tirar de nós o egoísmo próprio e nos fazer ver onde devemos andar. Porque pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós. Ele nos faz ver. Isto é dom de Deus. Eu rogo nesta hora que o Senhor Jesus Cristo estenda as tuas mãos sobre esta leitura da palavra que vamos fazer agora e possa fazê-la você compreender. É o que eu desejo nesta hora. Então estes magos vieram do Oriente, aqui no capítulo 2 de Mateus, o verso 11 diz assim: E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Ele ainda era menino. Os magos entraram na casa, encontraram ele com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Olha aí. Você, quando chegar a Jesus, você deve se prostrar e adorar a Ele. A Ele. A Ele. E abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. As dádivas que eles trouxeram para o Cristo, que um dia haveria de ser crucificado e morto, era ouro, por causa da divindade dele. Incenso, a morte dele. Mirra, a unção que eles colocariam naquele corpo quando fosse a sepultura. Aí o verso 12 diz: E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Aleluia, graças a Deus. Esses homens vieram do Oriente e Herodes queria saber onde havia nascido o rei. E Herodes queria saber para que o matasse. E esses magos, quando o encontram, depositam diante dele as suas ofertas, o adoram, se prostraram diante dele, ainda menino, o adoraram, depositaram o ouro, a mirra e o incenso, e aí, na sequência, por divina revelação de Deus, pelo Espírito Santo, eles foram avisados e voltaram por outro caminho. Eu aprendo algo aqui. Quando eu chego até Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, eu não consigo, não tenho outro meio. Quando eu chego a Ele e o adoro, na beleza da sua santidade, e sei que Ele é santo, e sei que Ele é salvador da humanidade, e o recebo, eu não posso mais trilhar aquele caminho antigo que eu trilhei. Eu não posso mais voltar pelo mesmo caminho. Eu não posso mais voltar a ser o mesmo homem que eu era antes de o encontrá-lo. Eu não poderia ter um encontro com Jesus Cristo na beleza da sua santidade e voltar pelo mesmo caminho, que significa a mesma velha obra em mim, o mesmo velho homem vivo em mim. Não pode. Vê que esses magos foram avisados por divina revelação e simplesmente voltaram. Eles chegaram em seu lugar por outro caminho.
E aí, o que você aprende aí? Não se pode continuar o mesmo. Não tem como ser o mesmo homem que éramos. Não tem como. O homem que está lá no mundo e encontra Jesus, a partir daquele encontro, realmente, se ele tem um encontro com o mestre, não simplesmente ele ouviu falar, não é isso, não simplesmente ele imaginou ou soube que ele passou e não deu importância, não vai acontecer nada. Mas se você tiver um encontro significa você encontrar ele e ele encontrar você. Isso é encontro. Porque se eu marco um encontro com alguém, eu vou encontrar alguém, alguém vai me encontrar. Isto é encontro. E assim é com Cristo. Depois que eles encontraram Cristo, voltaram por outro caminho. Eu calculo que eles voltaram outros homens. Outra fé neles. Ah, quantas vezes eu, por exemplo, eu sei que eu estou falando a pessoas de toda a parte do Brasil, crentes, não crentes, evangélicos, descrentes, pessoas que da mensagem, outros que já saíram pela graça do Senhor, como eu. Quantas vezes eu tinha minha crença em um homem, mas o dia que eu encontrei Jesus, e Jesus encontrou comigo naquele dia, nunca mais eu tomei o mesmo caminho. É impossível fazer. É impossível tomar o mesmo caminho outra vez. A velha escolha tem que perecer. E em resultado há uma nova vida que chega. A gratidão toma conta do seu coração. E quando a gratidão toma conta do seu coração, você vive simplesmente transbordando de amor, desejando e orando para que outros que ainda estão lá tenham um encontro com Jesus Cristo, o autor da vida, aquele que prometeu estar conosco e em nós todos os dias até a consumação dos séculos. E deixa-me ir para outro aqui. Vê que estes magos não era um homem só, era vários. Eu não posso dizer quantos. Mas eu calculo aí um bom número de homens, de 10 para mais. Todos voltaram por outro caminho. E você aprende também que Jesus não pregou para eles. Não precisou Jesus ficar falando as coisas para eles. Porque na sequência encontramos que eles foram avisados por divina revelação. Para mim, por exemplo, não precisou que ficassem querendo me mostrar os ismos. O Espírito Santo me fez ver. E quando eu fui procurar saber, o Brasil simplesmente já estava cheio, tudo esparramado, as mentiras. Se não é obra do Espírito Santo, eu não sei o que significa. Só sei que não sou mais quem eu era. Mas então, nessa ocasião, Jesus era criança. Não pregou, não fez nada, não ensinou. Agora eu quero ir para outra ocasião. Agora Jesus já, no seu ministério de 3 anos e meio, em Mateus, é o melhor. Em Lucas capítulo 19, um outro homem teve um encontro com Jesus. Jesus agora em ministério de 3 anos e meio, já acima de 30 anos. Zaqueu quis conhecer Jesus. Zaqueu não é qualquer pessoa. Não era um homem como eu. Não.
Zaqueu era um homem cobrador de imposto pelo sistema romano, que dominava Jerusalém e Israel naqueles dias, e do seu próprio povo israelita, Zaqueu se tornou explorador. Explorador em impostos altíssimos. E ele ganhou muito com isso. Ele ganhou prestígio. Ele tinha prestígio. Ele era defendido pelo governo que dominava Jerusalém naqueles dias. Mas Jesus vai encontrar com Zaqueu. E quando Jesus encontra Zaqueu, a coisa na casa dele muda. A vida de Zaqueu muda. É impossível encontrar Jesus e continuar simplesmente descansado numa religião. Porque Jesus está além da religião da terra. É impossível encontrar Jesus e continuar descansado simplesmente num líder. Porque Jesus Cristo está além do líder da terra. É impossível encontrar Jesus e alguma coisa não incomodar suas atitudes, o seu modo de viver, a maneira com que levou, foi e aconteceu até os dias que você encontra Jesus. Dali para frente há uma mudança na vida deste homem ou desta mulher. Então nós encontramos em Lucas, no capítulo 19 de Lucas, a partir do verso 1, a Bíblia narra que Jesus entrou em Jericó, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um dos chefes dos publicanos, e era rico. Em outras palavras, ele comandava os cobradores de impostos. De todos os que cobravam imposto, ele era o chefe. E ele era rico. Mas eu não sei o porquê que ele procurava ver quem era Jesus. Eu não sei o que ele ouviu de alguém, eu não sei, ou simplesmente o Espírito Santo o fez desejar ver quem é Jesus. Também não posso afirmar. Só sei que foi obra de Deus na vida dele. Mas ele, ainda sendo um cobrador de imposto, chefe de publicano, que trabalhava ao sistema romano daquela época, procurava ver quem era Jesus e não podia. Diz o verso 3, ele não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Tinha mais isso ainda. Além de ser rico, chefe dos publicanos, ainda era pequeno. E a multidão era grande. Era muitas pessoas. Se você é um homem alto, você olha por cima e vê alguma coisa. Mas ele era pequeno. Então ele fez uma coisa bizarra. Os dias de hoje acha bizarro. Pensa, um judeu subir numa árvore. É baixo demais. Ele não faz isso. O judeu ele tem orgulho próprio. Ele subir numa árvore. Uma figueira. Alguém olha para você quando você quer encontrar Jesus. Talvez o seu coração está ardendo nesta hora, querendo encontrar Jesus como eu estou falando aqui. E alguém aí do teu lado vai te achar um louco. Pensaram isso de Zaqueu, um loucão, um homem doido, maluco da cabeça. Vamos ver. Então ele era de pequena estatura e correndo adiante, ele se apressou e correu, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Aleluia.
ele sobe numa figueira brava. Esse homem nessas alturas, alguma coisa está mexendo com ele. Senão ele não ia subir numa figueira brava ainda. Porque tem homens que você o convida, você oferece o bom e o melhor para eles e eles simplesmente não querem. Zaqueu está na maior riqueza. Ele era um homem rico, chefe dos demais. Ele simplesmente está deixando essa posição para sofrer vergonha. Subir numa figueira. Onde é que já se viu o judeu subir em figueira? E ainda simplesmente ver. Só para ver. A fé está movendo. A graça está chamando Zaqueu. Talvez a graça de Jesus, meu irmão, minha irmã que me assiste, está chamando o seu coração, tocando no seu coração agora. Porque resiste. Por que resiste? Porque você diz, já sou da igreja. Ué, eu estou falando para você encontrar Jesus, não é ir ser ou não ser da igreja. O que significa? O que significa? Você pode ser da igreja e não ter encontrado Jesus ainda? É isso que eu quero mostrar para você. Você pode ter vivido como eu vivi por 35 anos e ainda não tinha um encontro verdadeiro com Jesus. Não tinha. Porque quando eu encontrei Jesus, eu deixei de ser fariseu legalista para o amor de Deus inundar a minha alma. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é a graça do Senhor. Eu dou valor às coisas pequenas. Aquele que não dá valor às coisas pequenas, a Bíblia diz, há de ver o prumo na mão de Zorobabel. É o prumo nas mãos de Deus para aprumar a vida do homem, daquele homem egoísta que eu era. Até que eu pude ver que eu nada sou. E quando eu aceitei e sei que eu nada sou, Jesus Cristo simplesmente veio e me deu vida nova. E eu sou grato. Eu sou grato, aleluia. Vocês do ismo aí não sabem o que é o gozo de ter Jesus na vida. É muito melhor do que ler os parágrafos do homem. Vocês daí que me assistem aí, por favor, vocês não sabem o que é a graça de ter Jesus na vida, porque vocês apenas estão imaginando que tem, mas quando vocês tiverem Ele, vocês vão dispensar qualquer substituto de Jesus na vida de vocês. Vamos ver o desfecho de Zaqueu? Vamos ver? Vamos lá. Então, quando ele subiu na figueira para ver, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus, olhando para cima, viu a ele e disse, Zaqueu. Que palavra bonita, hein? Jesus disse, Zaqueu. Parecia que conhecia ele faz tempo. E Jesus te conhece faz tempo. Desde o dia que você entrou. Desde o dia que você nasceu. Ele te chama pelo nome. Chamou Zaqueu, Zaqueu, pelo nome. Desça. Desça depressa. É depressa ainda, não demore não. Porque hoje me convém pousar em tua casa. Meu irmão. Jesus simplesmente te fala para você agora. Desça daí, vai, desse pedestal aí. Eu quero ir para tua casa. E você, e aí, vai levar Jesus ou não? Ou vai correr? Você vai levar Jesus ou vai trocá-lo por livretos? Você vai levar Jesus ou vai trocá-lo pelos amigos? Eu prefiro Jesus. Se eles quiserem ser meu amigo, contenha-se com Jesus comigo.
Aí eu quero amigo também. Mas para eu ter amigo, eu precisar ser inimigo de Jesus? Ai, ai, ai. Jamais. E aí? Para eu ir à igreja, eu preciso ser inimigo de Jesus? Para eu pertencer ali, eu tenho que ser inimigo de Jesus? Não. Eu quero Jesus, sou de Jesus e ele é meu. Então Zaqueu se viu numa situação assim. Lá fora está o povo. Agora o povo começou a murmurar. Lá está o emprego dele, com o governo. E aqui está Jesus, na frente dele. O coração dele, nessa hora, entrou assim. A mente entra num lapso de pensamento, mas o coração, a fé, fala mais alto. Se eu me importar o que a multidão diz, eu vou sofrer vergonha aqui. Talvez eu perca a vida eterna. E se eu me importar o que eu fui até hoje, porque agora ele está diante de Jesus, até hoje ele era cobrador, talvez até explorador. É o que o homem é, explora o outro, explora a fé do outro, explora a esposa, explora os irmãos, explora o vizinho. Agora está diante de Jesus, ele tem que mudar. Mas agora está diante da vida eterna. Isso eu quero. Eu quero todo dia. Toda hora eu quero essa vida eterna. E você aí? O que te prende? O que é que te prende aí? Fala para mim, meu irmão. O que é que te prende? Claro que Jesus quer te libertar. Ele já te libertou. Você já é livre. Você que se mantém preso. No mundo que você criou. Nesse mundo aí que você criou. Essa ilusão. Essa fé ilusória, fraca e vazia. Então Zaqueu desce mesmo, e com a decisão já tomada, aí eu calculo. Porque o verso 5, o verso 6 diz que ele, apressando-se, desceu e recebeu Jesus com alegria. Aleluia, com alegria. A Bíblia mais antiga que eu tenho, a Almeida mais antiga, diz que ele recebeu Jesus gostoso. Também tá bom, hein? Com alegria, gostoso, com gozo. Parece que os crentes de hoje receberam Jesus sem gozo. Parece que na igreja, nos cultos, eles estão sem gozo, sem alegria. Parece que não tem vitória. Parece que os crentes não têm gozo. Então parece que fazendo uma coisa forçada. Servir Jesus é com satisfação. É gozo, irmão. É graça, irmã. É graça. Superabundante graça. Não é esse negócio cobrando aqui, cercando vocês ali, cercando acolá, o líder cercando e cobrando. Não é isso não. É uma vida aqui dentro, é a vida de Deus em você. Agora, o Espírito Santo cobra você, o Espírito Santo. Sim, para andar na luz, como Jesus na luz está, para que nós possamos ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então vão todo mundo para a igreja forçado. Na hora do louvor ninguém quer cantar. Ninguém tem um testemunho. Quando tem muitos testemunhos, simplesmente se recusa a contar uma bênção. Zaqueu não foi assim, ele desceu correndo. Primeira ocasião, desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. E vendo todos isto, os demais, aquela multidão, viram isso, sabe? Murmuravam, dizendo assim, que Jesus entraram para ser hóspede de um homem pecador. Agora vamos começar a pôr defeito em Jesus. Jesus salva o pecador que sou eu,
salva o pecador que é você, começam por defeito. Onde é que já se viu que fulano de tal não merece salvação? Onde é que já se viu? Porque traiu o profeta fulano? Que traiu qual profeta? Porque traiu o ciclano, traiu o ciclano. Zaqueu explorava as pessoas. E Jesus entra na casa dele para jantar com ele. E aqueles ficaram lá. Essa mesma multidão que seguia Jesus. Vê que Jesus não está levado por multidão. Essa mesma multidão que ia com Jesus, pensa que Jesus vai com elas. E não se importa com Zaqueu, mas Jesus se importa, irmão, com você. Você está aí cheio de problema, já errou bastante, que eu estou sabendo. A irmã aí errou muito, mas Jesus quer consertar. E aquela igreja lá vai ficar apontando o dedo para você, os crentes dali vão ficar apontando o dedo para você. Jesus simplesmente deixa eles e segue com você. Sim, é o que vimos aqui. Aquela mesma multidão que ia com Jesus até ali, deixaram porque ele agora seguiu com um pecador, que era Zaqueu. Aquela multidão abandona ele ali. Vamos dizer assim, por alto, né? E aí ficam apontando o dedo. Vamos ver o desfecho. E quando o verso 7 ainda, só para pôr ênfase nisso. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. Como se Jesus não veio buscar e salvar os que se havia perdido. Como se Jesus morresse só pelos crentes de tal lugar, os irmãos de tal lugar. Não, a Bíblia eu não encontro assim. Eu preguei assim, mas eu mentia, porque eu aprendi no livreto assim. Era mentira, não é dessa maneira. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, agora Zaqueu se dirige a Jesus. Não é Jesus que chega e fala, eu vou, vamos. Agora tem uma hora, irmão e irmã, que você tem que se abrir a Jesus. Agora Zaqueu se abre assim. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Porque certamente ele já havia tirado deles, lá atrás, no passado. Certamente. Ele explorava eles. Jesus quer cobrar, Jesus quer salvar explorador também. Jesus quer salvar homens que exploram o outro, quer mudar a tua vida. Você vai deixar de ser esse homem explorador para ser um sofredor de Jesus Cristo. Você vai deixar, como Saulo, de ser um perseguidor e vai ser um perseguido. Você vai ser um prisioneiro de Jesus Cristo na alegria e na dor. Nós encontramos que quando Saulo encontra Jesus, ele encontrou Jesus, Jesus encontrou ele. Então ele simplesmente caiu daquele cavalo, aquele poder que o levava para cima e para baixo. E ele foi mudado de Saulo de Tarsis para Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo, na alegria e na dor. É isso que Jesus faz na vida dele. E pode fazer na sua também. Por que não? Ele está aí para isso, para mudar os homens, as mulheres, as pessoas, os povos, o governo, o homem que está lá em cima. Ele quer mudar essa atitude sua. Tenha um encontro com Jesus hoje. Quando chegar na igreja, regozije porque teve um encontro com Jesus. Já lá no seu lar você teve um encontro com Jesus. Agora você vai à igreja cumprindo Hebreus 10, 25. Não para encontrar Jesus, mas para alegrar com seus irmãos. Não deixando de congregar como é costume de alguns, mas continuando ali, congregando sempre,
para demoestar os outros, ajudar os outros. O irmão mais fraco vê você um cristão, você o apoia, você o abraça, você visite ele, ajude o pastor. Sim. Não espere simplesmente ser ajudado. Seja a ajuda da igreja. Não espere simplesmente receber, mas dê. Vê que Jesus não pediu nada a Zaqueu. Não estava nem mexendo nesse assunto. E ele próprio sente em tocar no assunto de devolver ou dividir, repartir o que ele tinha. Quem fez isso, hein? É o Espírito Santo. Vamos ver o desfecho. Zaqueu disse: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Isso é uma coisa bonita. Eu também, se eu maltratei, se eu roubei, eu quero, olha, eu quero devolver. Se eu mentir, eu já desfiz minhas mentiras no passado, que está gravado no meu canal. Eu já desfiz, eu já me acertei. Mas ainda assim eu sou mal ainda, sou mal. A minha natureza ainda tem um lado humano ainda. Mas eu quero estar cada dia sendo um pouco da luz de Cristo aqui na terra. Aquela luz que vem para mim. E eu me torno luz nas trevas também. Pregando a verdade. E não tendo interesse em nada dessa vida. Pedro diz: apacentai o rebanho que está entre vós, não como tendo domínio deles, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia. Então, disse-lhe Jesus, depois que Zaqueu faz essa declaração que ele vai devolver, vai dividir, sem Jesus pedir isso. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. E os murmuradores ficaram lá. Oh, e você, hein? Onde você está nesta ocasião? Eu estou falando aqui com alegria. Um encontro com Jesus. Nós encontramos só mais um personagem. Eu vou resumir muito rapidamente. Em Marcos, no capítulo 5, havia um endemoniado que ele vivia possesso com uma legião de demônio. E ele dava trabalho às autoridades. Ele era um homem possuído. No capítulo 5 de Marcos, diz que o verso 1, capítulo 5 de Marcos diz que Jesus chegou ali a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. Depois que Jesus desceu daquele barco, houve tempestade no mar. Jesus desce na outra banda, na província dos Gadarenos, e vem esse moço possesso com demônios. Era uma legião. E eu vou resumir sem ler totalmente tudo, mas lerei alguns versículos aqui desta passagem. E quando esses espíritos vê que Jesus vem vindo, disseram que viesse nos atormentar antes do tempo Jesus, Filho do Deus vivo. E diz que esse endemoniado, ele havia sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Eu calculo que ele era um perigo para o povo. E ainda a Bíblia narra no verso 5 de Marcos 5 que ele andava sempre de dia e de noite. Para ele não está nem aí se é madrugada, se é 6 horas da manhã ou meio-dia, qualquer horário. Ele vivia pelos sepulcros, clamando pelos montes e pelos sepulcros e se ferindo com pedras.
ele próprio fazia mal para ele, endemoniado. E quando viu Jesus ao longe, ele viu Jesus ao longe. Olha o que fizeram quando aqueles magos, a primeira leitura nossa aqui, esse endemoniado, na condição que ele está, com legião de demônio, viu Jesus ao longe, correu e o adorou. É isso que Jesus merece. Jesus merece ser adorado por mim e por você, meu precioso irmão. Jesus merece que caímos de joelho e levantamos as mãos para cima e lhe demos glória. Demos glória ao Senhor Jesus Cristo por morrer e com seu sangue comprar nós deste mundo perdido e fazer para Deus de todos nós reis e sacerdotes, e nós reinamos com ele agora mesmo. Reinamos sobre a mentira, reinamos sobre a maledicência, sobre o pecado, sobre as coisas erradas. Porque se já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas que são de cima, não as que são de baixo. É aí que está o mundo do cristão. E agora esse moço, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Olha, eram muitos espíritos naquele homem. Ele não falou: eu me chamo José, eu me chamo Paulo, eu me chamo Marcos, eu me chamo... Legião é o meu nome. Era demônio mesmo, hein? Na vida dele. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Aqueles demônios queriam ficar por ali. Vai vendo. E andava ali perto, pastando num monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram. Os demônios rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, manda-nos para que entremos neles. Porque nessa hora, os demônios estão nas mãos de Jesus. Nessa ocasião. E nas ocasiões que o homem endemoniado chega diante de Jesus, naquela hora o Espírito de Jesus toma conta do ambiente. E todo espírito contrário ali dentro é dominado pelo Espírito de Deus. E ele fica sobre a determinação de Deus para fazer o que Deus dizer. Então pediram: deixa-nos, manda-nos ir àqueles porcos, que é aqui mesmo na província. Jesus simplesmente permitiu. Verso 12, verso 13 diz: e logo Jesus lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Saíram todos eles, entraram todos nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Era quase 2.000 porcos. E afogaram-se no mar. Na província dos Gadarenos, os demônios entraram nos porcos. Numa terra fora de Israel, onde Israel não se cria porco, porque porco é imundo a um judeu. Jesus sai de sua pátria para encontrar esse moço e limpá-lo desses espíritos imundos. Jesus agora está fazendo uma limpa na vida desse moço. Vamos ver o desfecho. Então narrou-se sobre os porcos despenhadeiro abaixo. O verso 14 diz que os que apacentavam os porcos fugiram. Com medo, 2.000 porcos endemoniados, pulando no mar, as pessoas que estão ali fogem mesmo. E anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, porque talvez nunca houve nada parecido, agora acontece, é novidade para o povo. Corre uma notícia na boca do povo. É ou não é?
Então, foram ter com Jesus. Quando Jesus liberta uma pessoa, quando o milagre vai acontecer, eles ficam murmurando, te prendendo, não deixando. Zaqueu passou por cima de tudo isso, subiu na figueira. E Jesus o viu e mandou descer e foi para casa com ele. Ficaram criticando. Né? Isso é um tipo de obstáculo, empecilho que te impede de chegar a Cristo. Esses aqui, esse endemoniado, eram legiões de demônio nele. Quando viu Jesus, os demônios se prostraram, porque diante de Jesus o inferno dobra o joelho. Diante de Jesus a enfermidade sai. Diante de Jesus a mentira cai por terra. Então fica só o moço. E aqueles homens que estavam apacentando os porcos, divulgou essas notícias naqueles lugares, foram ter com Jesus. Diz que, verso 15 do capítulo 5 de Marcos, e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, viram ele assentado, vestido e em perfeito juízo. Então eles temeram. Não se sabe ao certo qual é o motivo que eles foram ter com Jesus, talvez para tomar satisfação. Paga os porcos para nós. Talvez. Claro que é só força de expressão minha. Por que tu saiu de Israel e veio aqui em nossa terra, na província dos Gadarenos, para nos causar esse prejuízo? Talvez. Eu estou apenas imaginando que fosse. Porque quando eles chegam ali, vê o rapaz que era endemoniado, que quebrava os grilhões, vivia nos sepulcros, não tinha família, não tinha nome, porque o nome que ele falou era legião, porque eram os demônios nele. Vê ele agora sentado, vestido, calmo e em perfeito juízo. Não pode falar mais nada. Não pode não falar, ficar falando não. Olha a minha vida, quem eu era. Olha quem eu era, o que vai falar mais? Olha quem sou eu hoje. Olha esse homem que outrora vivia na bebida, vivia no jogo, na fofoca, no fuxico e na mentira. E Jesus entrou na vida dele e mudou a vida dele. O que vão falar? Aceita que dói menos, claro. Eu estou vendo a mudança. Se eu não aceito, eu não tenho nem o que falar. Porque eu estou vendo a mudança. É o que sentiram, penso eu. Agora vê aquele rapaz, agora que outrora quebrava grilhões, entrava nos sepulcros, era uma ameaça às pessoas, era violento. Vê ele assentado, vestido, em perfeito juízo. Temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e também acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos, dizendo, esses aqui estão dizendo para Jesus sair dali, daquela região, do reduto deles. Jesus, não fica por aqui não, sabe? Quando você chega numa região, num beco ali que só tem endemoniado e você dá a cura por meio do Espírito Santo, expulsa um demônio e você causa ali uma mudança, os demais, para não entrar em atrito, pede para você sair, você sai. Agora, se tiver mais alguém para ser liberto ali, ninguém impede Deus operar, ninguém impede. É porque nessa ocasião talvez não tinha. Então, Jesus entra no barco, verso 18. Jesus entrando ele no barco. Agora, aquele moço, então, que havia sido curado. Agora já não é a multidão que diz, vai embora. Aquele moço vem e diz, deixa eu ir contigo. Agora ele quer seguir Jesus.
Jesus entrou, cruzou a vida dele e mudou o caminho dele. Quando Jesus entra na vida de um homem, muda o homem, mudou a vida desse moço. E não vai mudar a tua? E esse igrejismo aí, você já encontrou Jesus, o adorou na beleza da santidade? Você verá que ele está acima de qualquer ismo da terra. Vamos ver o desfecho. O que for endemoniado, rogava-lhe que o deixasse estar com ele. Verso 18. Jesus, porém, não lhe permitiu. E nós, cidadãos salvos por Jesus, temos que obedecer a sua palavra. Se ele disser, vai ali, vamos. Se ele disser, fica, fica. Vai para a tua família, vai. Vai para pregar na África, no país de língua portuguesa, vamos. Não sei, vendo um automóvel, vendo qualquer coisa e vou. Jesus mandou. Aí esse moço, Jesus falou, fica aqui. Jesus não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa. Vai para os teus. E anuncia a eles, anuncia a tua família. Quão grandes coisas o Senhor fez a ti. E você aí, já pregou para a tua família? Já? Não pregou ainda para a tua família? Essa palavra é para você. Faça isso com amor, ainda hoje na hora do almoço. Faça isso amanhã. Faça, faça, faça. Vai, anuncia a tua família. Quão grandes coisas o Senhor fez a ti. E como teve misericórdia de ti. E ele foi. O que outrora era endemoniado, agora está anunciando as maravilhas de Jesus. Isso aqui não vem por meio de estudo. Isso aqui não vem por meio da letra. Isso aqui é obra do Espírito Santo. Até agora há pouco esse moço está quebrando cadeia, está sendo fugitivo, ninguém o quer por perto, perigoso nos sepulcros, se machucando, uma ameaça à sociedade. Agora está anunciando as maravilhas de Jesus, são diante de todos, vestido com a mente boa. Houve ou não houve uma mudança? Houve mudança. Será que simplesmente se unir à igreja tal causaria isso? Será que simplesmente aceitar o profeta tal causaria isso? Fala para mim, fala, irmão. Será que simplesmente confessar Maria ou quem quer que seja um santo da terra causaria isso? Causaria nada. Não, não, não. Jesus então dá a última instrução, vai embora e ele fica cumprindo. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém. Graças a Deus. E aqui estou anunciando aqui no nosso país quão grandes coisas Jesus me fez também. E faz a todos aqueles que o encontram. Eu desejo que você encontre Jesus agora. Por favor. Jesus passa no seu caminho agora. Jesus passa na sua vida agora. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Permita que esse homem agora olhe para ti, Senhor. Oh, esta pessoa enferma com a mão em cima da doença, eu vejo agora. Essa pessoa com as mãos em cima da enfermidade, aonde dói. Doença, saia desse corpo. Eu vejo sim, eu vejo. Saia, espírito de doença desse corpo agora, em nome de Jesus Cristo. Seja curado, irmã. Seja curado, seja curado. Jesus te levanta daí, desse leito de enfermidade. Esse homem agora recebe Jesus na vida. Receba Jesus com alegria, como Zaqueu agora. Em nome de Jesus, Pai. Encaminhe esta alma, Senhor, ao teu aprisco. Ó Senhor Jesus Cristo, prepare-lhe um bom pastor que possa cuidar deles. Se for aqui de perto, ligue para mim. Eu estarei indo com muita alegria te visitar. E vamos marcar um culto aí na sua casa.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam todos abençoados, curados e libertos para a honra e glória de Jesus. Amém, Jesus. Muito obrigado, meus preciosos irmãos. Que a paz de Cristo repouse na sua vida. Fiquem todos com Deus.